acontece em mim a tua palavra. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nasce de Maria, Maria que foi prometida em casamento a José. Mas uma palavra bem forte para nós e para meditarmos nesse momento. Padre, Deus manifestou a Maria através do anjo Gabriel, que ela ficaria grávida no momento em que ela se preparava para se casar com José. Mas José não sabia de nada disso ainda. Poderíamos dizer que o sim de Maria era naquele momento mais importante por não ter comunicado antes com José? Maria era prometida já em casamento, como diz a palavra. Nessa cultura tem momento, uma etapa anterior de viver junto, que são promessas, que apresentações, e era já um pré-matrimônio, mas não tem a vivência. E já considerava sendo a esposa e esposo de. Agora, quando o anjo vai anunciar a Maria que ela vai conceber um filho, automaticamente Maria não tinha que pedir ainda a autorização de José. Se que esse anúncio está dizendo que é pela força do Espírito Santo, pela força de Deus. Então, aqui vem de Deus, não precisa de autorização de nenhum homem. O poder de Deus é maior do que qualquer autorização humana. Então, Maria diz sim a Deus através do anjo Gabriel. Só depois que José vai tomar conhecimento da gravidez de Maria. Mas de fato, considerando o consentimento, ela consentiu a vontade de Deus, que é maior de toda qualquer vontade humana, e José, consequentemente, deveria concordar também pelo poder, pela graça que vem de Deus, sem grande dúvida o que vai acontecer na sequência. Agora, ele vai dar mais outros passos, como nós vamos analisar mais na sequência, mas de fato José era um homem justo, honesto, e Maria também não fez nada errado contra a honra de José. Padre, José estava decidido a abandonar Maria em segredo, ao invés de denunciá-la, o que era típico da época. Mas o aparecimento do anjo a José muda sua decisão ao receber do anjo a notícia de que a gravidez de Maria foi pela ação do Espírito Santo e que ele iria dar o nome ao filho de Maria. Poderíamos dizer que a missão de dar o nome é que selou a paternidade adotiva de José ao Filho de Deus?
É verdade, tem duas considerações que nós podemos fazer e que, primeiro, o anjo anunciou a Maria e Maria resolveu, aceitou e consentindo com a vontade de Deus, o Pai. O que nós percebemos é que não houve diretamente uma comunicação para José, de que agora Maria está grávida, ele deve ter ficado sabendo através dos outros. Por isso também tomou decisão para não magoar, para não prejudicar, de deixar Maria em segredo. Então, no momento que ele está se preparando, aí o anjo novamente faz uma missão, uma visita para José. Ele vai dizer: olha, você está pensando em adultério, em alguém que engravidou a sua mulher, mas não é da força de Deus. E precisa de um pai. E você vai ser esse pai. E você vai dar o nome. E até sugere, já propõe o nome já. A verdade é impõe. E José não tem escolha. O nome vai ser esse e você vai dar esse nome. Então, esse fato de dar o nome é o momento de assumir a paternidade. Eles se tornam aceitáveis, volta atrás, reafirma o casamento e assume a paternidade adotiva, Mas a verdade, diante dos homens, ele era considerado o pai, porque o que ele sabia e Maria sabia, os outros não sabiam. Todos consideravam o filho de José. Por isso vão dizer carpinteiro, filho do carpinteiro. Então, o nome é um sinal do que aquele que dá o nome é verdadeiro pai. E José assume essa função mesmo. Padre, no versículo 24, nos diz que quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Esse acordar de José, se trata de um sono propriamente dito, ou podemos entender como um despertar espiritual, compreendendo que ali estava se cumprindo uma profecia, concretizando o plano de Deus para a humanidade? É porque o Evangelho diz que o anjo apareceu-lhe em sonho. Literalmente, a gente pensa no sonho, está dormindo, Mas também nós dizemos, a pessoa pode ter uma visão no momento de um estado que ele pensa estar dormindo. Então, e quando ele vai se despertar, vai se perceber, a coisa já aconteceu. Os Atos dos Apóstolos nos fala, por exemplo, do Pedro. Pedro estava acorrentado e o anjo do Senhor chegou e disse-lhe: as correntes já caíram nos pés, nas mãos, pega o seu manto, pega o cinto. Ele colocou e o portão se abriu, ele foi saindo e sendo conduzido pelo anjo. A palavra diz, ele pensou que estava em sonho. Só depois de 2, 3 ruas que ele despertou e viu que realmente era uma coisa que estava acontecendo em verdade. Então Deus muitas vezes fala para nós que seja em sonho, mas seja em condições que às vezes nós pensamos estarmos dormindo, mas quando nos despertamos e ficamos numa confusão, será que era sonho ou realmente era uma coisa mais importante e que Deus falou? Espiritualmente nós nos despertamos, Deus nos faz um chamado, Deus nos levanta. E José foi despertado, seja ele um sono de dormir, mas não era um sono de sonhar, porque Deus falou com ele, e ele estava no estado de vigília. Estava num estado de vigília,
E Deus falou, e ele entendeu, e ele cumpriu com aquilo que era a vontade de Deus. E Deus continua falando para muitos de nós, na estado de vigília, e às vezes nós nos perguntamos, aquilo lá foi um sono, foi um sonho, eu estava em sonho ou era de verdade? Só confiamos na inspiração de Deus. Que possamos celebrar um Natal feliz, abençoado, que Jesus possa nascer de verdade no seu coração, nascer na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.